Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Estamos começando aqui na Rádio Sensorial FM mais um programa Umbanda Sem Fronteiras. Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou Mãe Auren, venho na companhia do meu pai. A bênção, Pai Joãozinho. Aproveito também já para pedir a bênção de todos. Eu também já quero agradecer o carinho de vocês, agradecer a participação, agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando, né, o nosso programa nessas quintas-feiras. E também lembrar vocês que o programa ele também pode ser escutado, ouvido através do canal do YouTube da Rádio Sensorial FM, onde são colocados todos os programas Umbanda Sem Fronteira. Você encontra os programas que você perdeu, que você não teve a oportunidade de escutar, mas também todos os programas da rádio. Então é só você seguir o canal do YouTube, tá bom? E aí você encontra todos os programas. Bom, já chegamos no mês de dezembro, então eu quero desejar para vocês um mês de dezembro repleto de saúde, repleto de alegria, de confraternizações, de união, que a gente possa aproveitar em família, que a gente possa resgatar essa alegria de estarmos unidos novamente. E aproveitando que a gente, né, já iniciou esse mês de dezembro, o programa hoje, é claro, vai ser todo dedicado, a minha parte toda dedicada a Yansan, né? Dia 4 de dezembro, sábado passado, a gente tem o sincretismo, né, com Santa Bárbara, e foi dia de Santa Bárbara, 4 de dezembro, e nós, umbandistas, costumamos também comemorar, lembrar, saudar e honrar essa grande mãe, essa grande Iabá, nossa orixá, Oiá, Yansan. É uma honra e é uma alegria poder vir aqui fazer esse programa em homenagem a essa energia feminina tão importante para todos, não só para as mulheres, mas também para todos. Então eu tô aqui vibrando, né, nessa energia, nessa força, nessa coragem, nesse movimento de Yansan. E antes de eu... Na verdade hoje, né, eu vou trazer algumas coisas que eu acho curioso, eu acho interessante. Vou trazer alguns mitos, porque vocês sabem que eu gosto dos mitos. Mas antes da gente falar dessas curiosidades, dessas histórias de Yansan, eu queria aproveitar para falar algo que é pessoal, é meu, e que é algo que eu acredito, que é algo que eu defendo, e eu quero usar o dia 4, que foi sábado, como exemplo, para falar sobre isso para vocês. Porque eu acredito que os orixás, as iabás, toda essa energia, toda essa espiritualidade, ela não é exclusividade das religiões. Eu acredito que as religiões utilizam, se apoiam, estudam, né? Realmente usam da força dos orixás para fazer a sua caridade, para fazer os seus trabalhos, para terem a sua fé, para terem as suas crenças. Mas essa energia tão poderosa, tão viva, tão importante, ela não é exclusividade da Umbanda, ela não é exclusividade do Candomblé, ela não é exclusividade dos cultos africanos. Ela é uma energia que está aí, né? Para todos, para todes poderem aproveitar. E por que eu estou dizendo isso? Porque
Em especial, nesse sábado que passou, dia 4 de dezembro, eu estava num grupo de mulheres, num retiro que eu faço, num estudo que eu faço, e a gente trabalha muito conexão com a espiritualidade sem nenhuma religião específica, né? É como um autoconhecimento, usamos essa conexão com o sagrado, com o divino, como uma ferramenta de autoconhecimento. E foi falado, né? Eu acordei já cantando os pontos, as músicas, dançando. Inclusive fiz um vídeo no Instagram em homenagem a essa, e elas viram, a responsável pelo retiro também viu, e a gente resolveu trabalhar a energia de Yansan nesse dia com aquelas mulheres que estavam lá. Mulheres que não são da Umbanda, mulheres que não são do Candomblé, mulheres que não têm afinidade, não conhecem a parte religiosa da conexão com os orixás, principalmente, né, com a nossa Iabá, com a nossa Oiá, nossa Yansan. Como a gente estava trabalhando arquétipos do feminino, força do feminino, porque era um retiro para mulheres, a gente resolveu trazer um pouquinho dessa força de Yansan, que quem sente, quem conhece, fica apaixonado, porque ela é um movimento, ela é a força, ela é a coragem, ela é a guerreira, né? Essa energia que faz a gente ir para a vida, que faz a gente se mover para a vida. E aí foi colocada algumas músicas e dançamos na energia dessas músicas, dos cantos, homenageando Yansan. Foi falado que aquelas músicas eram em homenagem a Yansan, e foi muito lindo, foi muito forte, foi muito poderoso. E ao final dessas 3, 4 músicas, muitas mulheres vieram conversar comigo, perguntando que se não era errado, né? Como que elas sentiram aquela força, se elas nem eram da religião, se elas não tinham essa conexão, e como que elas podiam se alimentar dessa força, como que elas podiam, né, se beneficiar dessa energia tão maravilhosa de Yansan. E, gente, você não precisa ser de uma religião para se conectar com essa energia dos orixás, e eu defendo muito isso. Eu defendo a utilização dos mitos, das histórias, da sociologia dos orixás nas escolas e não como religião, né? Não quero que seja ensinada a religião da Umbanda, do Candomblé ou qualquer outro culto africano. Eu defendo que as crianças saibam as histórias, assim como elas sabem a história do Saci Pererê, assim como elas sabem histórias da Cinderela, assim como elas sabem histórias dos mitos gregos e de vários mitos e várias mitologias e várias histórias. Eu defendo que elas também conheçam parte da história dos orixás, porque faz parte da nossa ancestralidade, faz parte da nossa história. E quando eu falei sobre isso para elas, falei um pouco da energia de Yansan, contei como que, né, a gente se conecta, como é sentir Yansan na natureza, a tempestade, né, as mudanças, os ventos, falei porque elas ficaram encantadas. E eu vi o brilho nos olhos dessas mulheres, sentindo que elas tinham dentro dela parte de Yansan. Né, que dentro de nós, mulheres, todas nós carregamos uma Yansan aqui dentro, carregamos essa força. E quando a gente conhece os mitos, a gente conhece a história, a gente se reconhece nisso também. Então eu já queria começar esse programa reforçando isso. Que sim, vamos falar mais sobre as nossas Iabás, vamos falar mais sobre os nossos orixás, vamos falar sobre os pontos na natureza, sobre os pontos de força, vamos contar os mitos e as histórias, porque isso é um resgate da nossa ancestralidade, da nossa força como seres humanos. E daqui a pouquinho eu volto, então, para contar 2 mitos que eu acho muito lindos e muito interessantes, para a gente homenagear e saudar a nossa querida mãe Yansan. Epa, reoiá! Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados,
desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Estamos aqui de volta no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, da Rádio Sensorial FM. Hoje essa primeira parte é toda dedicada a saudar, honrar, homenagear a nossa mãe Iansã, dona dos ventos, das tempestades, do movimento, das transformações. Que energia boa, né? Que energia forte que vem com Iansã. E eu queria começar esse segundo bloco fazendo algo que eu adoro, que é contando história. Adoro contar história e eu acredito que as histórias ajudam a gente a entender muita coisa. Esse mito aqui é só uma curiosidade, né? Todos os mitos, todas as histórias que eu conto normalmente estão, e essa está no livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, e eu acho um mito bonitinho que explica por que Oiá é a dona dos ventos e das tempestades. É bem bonitinho, é bem levinho, assim. Eu vou contar, eu vou ler ele na íntegra aqui para vocês, como está escrito no livro. E aí depois eu quero falar um pouco de como eu aprendo com os ventos e com as mudanças e com essa força da tempestade de Iansã. Então primeiro eu vou contar o mito bonitinho, da gente entender de onde vem, e depois a gente tira o aprendizado dessas transformações, dessas mudanças da tempestade de Iansã, tá bom? Bom, o mito é assim: Oiá sopra a forja de Ogum e cria o vento e a tempestade. Então diziam que Oxaguiã estava em guerra, mas que essa guerra de Oxaguiã demorava para acabar, não acabava nunca. E também tinha poucas armas, eram poucas as armas que Oxaguiã tinha para guerrear. Quem fazia as armas de Oxaguiã era Ogum, mas ele demorava, ele fazia isso lentamente. E aí Oxaguiã foi pedir ajuda para Ogum e pedir que ele fizesse isso com urgência. Mas Ogum, o ferreiro, já estava fazendo tudo que era possível, não tinha mais o que fazer. Porque o ferro demorava muito para forjar. E aí cada ferramenta demorava, tinha um certo tempo para ser fabricada. Tanto Oxaguiã reclamou que Oiá, a esposa de Ogum, foi ajudar a apressar a fabricação dessas armas. E o que ela fez? Ela pôs-se a soprar o fogo na forja de Ogum. E o sopro avivava intensamente as chamas. E assim que o fogo ficava mais forte, mais derretia rapidamente aquele ferro. E logo, dessa maneira, com o sopro avivando o fogo na forja de Ogum, Ogum conseguiu entregar essas armas para Oxaguiã e Oxaguiã conseguiu rapidamente vencer a guerra. Bom, aí Oxaguiã quis agradecer Ogum e foi até a casa de Ogum. Só que chegando na casa de Ogum, o que aconteceu? Ele se apaixonou, se enamorou por Oiá. E aí Oxaguiã e Oiá fugiram juntos da casa de Ogum, deixando Ogum muito bravo, enfurecido e com a sua forja fria. Bom, passou um tempo, Oxaguiã entrou em guerra de novo. E aí ele precisou de novo de armas e urgentemente. E aí Oiá teve que reavivar o fogo e a forja de Ogum. Só que, claro, ela não queria ir até a casa de Ogum para fazer isso. Afinal de contas, ela tinha fugido de lá. Imagina a raiva que Ogum tava, né? Bom, aí o que ela fez? Lá da casa de Oxaguiã, ela, que é onde ela vivia, ela soprava em direção à forja de Ogum, lá na casa de Ogum. E o sopro dela atravessava toda a terra que dividia a casa de Oxaguiã e a casa de Ogum. O sopro cruzava os ares e arrastava com ele pó, folhas e tudo mais que ele via pelo caminho, até chegar às chamas que atiçava com furor o fogo da forja de Ogum. E aí o povo, vendo isso, começou a acostumar-se com o sopro de Oiá, que ia cruzando os ares, atravessando as terras. E aí o povo logo começou a chamar esse sopro de Oiá de vento.
Só que a guerra começou a ficar mais difícil, a guerra começou a ficar mais terrível, e aí precisava fazer cada vez mais arma, e a fabricação da arma começava a ficar cada vez maior. E aí, Yansan tinha que soprar cada vez mais forte na forja de Ogum. Ela soprava tão forte, que às vezes destruía tudo pelo caminho. Destruía casas, cidades, árvores, arrasava as aldeias. E o povo reconhecia esse sopro destrutivo que passava destruindo tudo como tempestade. Ai, que lindo! Eu adoro esse mito, eu adoro as histórias. E aí mostra, né? Então, Yansan soprando para acender o fogo da forja de Ogum. E o seu sopro chamado de vento, e o sopro mais forte chamado de tempestade. E o que a gente pode aprender com essa tempestade, esse movimento e essa força dos ventos de Yansan? Para mim, ele traz o entendimento de que nada dura para sempre. Que, na verdade, tudo muda o tempo todo. Né? A gente, às vezes, fica muito apegado às coisas. Né? A gente se adapta a algumas coisas, se acostuma, entra num estado de conforto com algumas coisas e aí a gente se apega a isso e tem muito medo da mudança, né? E de repente vem essa tempestade, de repente vem essa força, esse movimento e muda tudo e as pessoas sofrem demais porque elas estavam apegadas. Acontece que a gente sabe que nada é para sempre e que a gente não tem controle de nada nessa vida, né? Então, os ventos de Yansan, as mudanças, ela me lembra constantemente de que tudo muda o tempo todo e que entendendo isso, entendendo essas mudanças, entendendo essas transformações, eu fico menos apegada às coisas. E isso deixa a vida muito mais leve. E isso faz eu entender que não adianta eu tentar controlar as coisas, principalmente tentar controlar os outros. Né? Me ajuda a entender os encerramentos de ciclos, ajuda a entender que tudo passa, né? Se nada dura para sempre e a gente precisa aprender a não se apegar, a gente também tem que aprender a não se apegar à dor, ao sofrimento, ao medo e às situações difíceis. Porque se tudo muda e nada é para sempre, a dor, o sofrimento e o medo também. Então, se você está aí numa situação de vida bem difícil, está passando por um momento complicado na sua vida, chame pelos ventos de Yansan, lembre dos ventos e das tempestades que diz que isso também vai passar. Daqui a pouco tudo muda, tudo se transforma e você tem uma nova oportunidade. Porque tudo passa o tempo todo e isso também vai passar. Epa, Oiá! Eu adoro esse ensinamento de Oiá. Não é fácil, mas eu acho muito importante a gente olhar a vida dessa maneira. Daqui a pouco eu volto contando mais um mito e a gente aprendendo um pouquinho mais com nossa mãe Yansan. Epa, Oiá! Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltamos aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM. Acabamos de falar sobre os ventos de Yansan e os ensinamentos. E aí aqui eu queria abrir um parênteses, porque eu poderia vir aqui nesse programa e falar sobre o dia da semana, sobre as oferendas, sobre as cores, sobre as características dos filhos e filhas de Yansan para vocês. Afinal de contas, isso faz parte, né, da nossa sabedoria, do nosso estudo, da nossa religião. Mas como eu já falei no primeiro bloco para vocês, eu tenho essa vontade de levar, né, a energia e a força dos nossos orixás para todo mundo e até para aqueles que não estão conectados, né, não seguem a nossa religião. Eu acredito que quando a gente entende os ensinamentos de Yansan, é mais fácil a gente se conectar com ela e trazer esses ensinamentos para o dia a dia. E mesmo porque se você der um Google aí e procurar informações sobre Yansan, as primeiras coisas que vocês vão ver é isso, né? Falando sobre as características, os dias da semana. Isso é um conhecimento fácil e rápido que você pode acessar.
Mas o que eu tento trazer aqui para vocês é algo mais profundo. E é a maneira como eu consigo me conectar diariamente com a energia dos orixás. É a maneira como eu consigo me conectar com a natureza e entender essas mensagens, principalmente para aqueles dias que está muito difícil. E aí eu posso me lembrar de cada história, de cada mensagem. Eu posso me conectar com a natureza e trazer mensagens dos orixás, do divino, do sagrado, em cada contato com a natureza. Eu acredito muito nisso, por isso que sempre quando eu venho aqui falar sobre os orixás, eu tento trazer isso de uma outra maneira, né? Pode ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados ou até esperando ouvir, mas é a maneira que faz sentido para mim e que faz eu ficar mais perto desse sonho que eu tenho, de que as pessoas conheçam um pouco mais as histórias dos orixás. E aí eu quero trazer mais uma história para vocês, porque eu acredito que vocês saibam que também Yansan é a rainha do reino dos mortos, e Yansan é aquela que é capaz de orientar, né, as pessoas que fizeram a passagem, os espíritos, dentro do reino dos mortos. Ela também tem esse poder, né? E tem um mito que conta o porquê que Yansan tem esse poder e por que ela é conhecida como Rainha Oiá, a condutora dos espíritos. E aí eu vou ler para vocês, de novo, esse mito tá no livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, e ele fala que Oiá ganha de Obaluaê o reino dos mortos. Então, um certo dia, uma certa vez, estava tendo uma festa e todas as divindades foram convidadas e estavam presentes nessa festa. Omolu Obaluaê, ele chegou para a festa vestindo o seu capucho de palha. E aí, dessa maneira, ninguém podia saber que quem estava ali era o Obaluaê, era o Omolu. Só que também, dessa maneira, ninguém quis dançar com ele. Nenhuma mulher quis ir dançar com ele. Nenhuma vírgula, né? Adivinha quem foi dançar? Oiá. Oiá foi corajosa e atirou-se na dança com o Senhor da Terra. Teve coragem de dançar com aquele homem cheio de palha. Só que tanto Oiá girava, tanto Oiá dançava, que ela começou a provocar o vento, os ventos da dança de Oiá. E esse vento levantou todas as palhas, e dessa maneira todo mundo descobriu que era o Omolu Obaluaê que estava debaixo daquelas palhas. E para surpresa geral da galera ali, de todas as divindades presentes, principalmente das mulheres, ali tinha um homem muito bonito. E o povo começou a clamar pela beleza de Omolu Obaluaê. E aí o Obaluaê começou a aproveitar mais a festa, ficou mais feliz e ficou muito grato. E em recompensa a Oiá, né, como forma de gratidão, ele dividiu com ela o seu reino. E fez de Oiá a rainha dos espíritos dos mortos. Rainha condutora dos eguns. Aí Oiá ficou muito feliz, dançou de alegria, para mostrar a todos o seu poder sobre os mortos. E agora, quando ela dançava, ela agitava também no ar o seu iruquerê, que o espanta-mosca e que fazia com que espantassem todos os eguns para o mundo. A rainha Oiá, condutora dos espíritos, rainha que foi sempre a paixão de Omolu. Epa, Oiá! Então aí, ó, mais um mito, mais uma história que a gente pode contar explicando o porquê que Oiá tá nesse lugar de rainha dos mortos, de condutora dos espíritos, ela que tem, né, essa capacidade de levar os espíritos para os mundos, né, para os lugares que eles precisam. E quando a gente traz esse outro lado que às vezes não é muito falado sobre Yansan, né, a gente sabe muito da transformação, do movimento, da energia, né, das filhas de Yansan, mas pouco se fala desse lado também dos mortos. E aí é onde eu falo como a gente fala pouco sobre a morte, né? E mais uma vez, Yansan vem falar sobre o encerramento de ciclo. Ela fala no encerramento de ciclos através da compreensão dos ciclos que a gente vive durante a vida, né? Todos os começos e fins, e a gente entendendo que tudo vai mudar, tudo tem um começo, meio e fim para que recomece, a gente precisa entender isso, entender que mesmo as coisas mais difíceis vão passar. Ela também vai falar do nosso encerramento aqui na Terra. E o quanto é importante a gente encarar que um dia a gente vai morrer e parar de fugir da morte. Parar de fugir da morte não é poupando a vida, claro, a gente está aqui para preservar a nossa vida, né? Essa é a nossa função básica como seres humanos, preservar a nossa vida, a nossa existência. Mas a gente precisa fazer isso sabendo que um dia nós vamos morrer.
porque isso faz a gente olhar para a vida de uma forma diferente, né? Como que você está aproveitando a sua vida agora? E se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você faria? Para quem você pediria perdão? Para quem você falaria eu te amo? Quais as oportunidades que a vida está te dando e você está recusando? E só porque você vai morrer amanhã, você vai ser capaz de fazer? Na verdade, eu acredito que a gente deveria encarar a morte de frente todos os dias. Sabe, na hora de dormir, imaginar, e se não houver amanhã? Será que eu olho para o meu dia e penso, eu fiz tudo o que era possível? Eu tenho alguma coisa que eu deixei para trás? É assim que a gente deveria agir. E eu sinto que quando a gente se conecta com esse lado de Ansã, né, a dona dos espíritos, da morte, do reino das mortes, aqui em Caminho os Espíritos, ela vem trazer também esse questionamento. E que a gente possa, assim, porque a vida, ela é tão misteriosa e a gente pode perder a vida num instante, perder quem a gente ama, perder, né, as pessoas que estão à nossa volta. Então que você ame, que você viva, que você aproveite, que você faça tudo o que for possível, como se você fosse morrer amanhã. E é isso, gente. Trouxe um pouquinho da maneira como eu me conecto com essa mãe maravilhosa e que eu sou apaixonada. E espero que tenha feito um pouquinho de sentido para vocês e tenha trazido um pouco dessa energia, dessa Iabá tão maravilhosa que a nossa mãe é essa. Epa, Reuiá! Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Pessoal, bom dia. Agradecemos a audiência. Mais uma quinta-feira com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Agradecendo a Mãe Auren pelas informações tão importantes sobre nossa Mãe Ansã, tão importante essa Santa Guerreira, né? Um símbolo de força, de reação, de mudanças, né? Hoje, meu assunto na Umbanda, eu vou começar a tratar de algumas coisas mais interessantes para a gente aprender. Como que as pessoas chegaram na religião, qual o motivo, como viam a religião antes de estarem num terreiro. Então hoje a gente vai falar com a minha filha do terreiro, a Mariane. Mariane, se apresente para a gente, por favor. Fala para a gente há quanto tempo você está no terreiro e como que você chegou ao terreiro. A bênção, Pai Joãozinho, a bênção de todos. Estou muito feliz de estar participando do programa Umbanda Sem Fronteiras, que é muito importante para muitos filhos. Eu vim de uma família cristã, então a Umbanda e qualquer outro culto africano, até a católica, vamos dizer assim, era errado. Então, eu cheguei na Umbanda, assim, foi pela dor, porque eu já vinha tendo essa necessidade de procurar algo mais, algo além dos templos evangélicos, dos templos cristãos. E foi difícil, porque é aquela, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Eu escolhi ir pela dor. A casa da Vó Benedita, o terreiro da Vó Benedita, foi o meu lugar de consolo, meu lugar de abrigo. Eu estava passando por uma depressão muito grande e eu não tinha mais ninguém do meu lado. Nem esses meus familiares que tanto me criticaram pelas minhas escolhas, não estiveram do meu lado. Quem foi que estendeu a mão para mim? Meus orixás, os santos, os guias, o meu pai. Então, faz um ano mais ou menos que eu estou no terreiro da Vó Benedita e estou muito feliz e muito contente. Achei interessante o começo da sua fala, de uma família cristã. Internamente na sua família, na sua convivência familiar, escolar, de amigos, o que você sentia quando você escutava a palavra macumba, quando você escutava a palavra Exu, ou quando alguém falava pombagira? O que você pensava dessas três palavras, macumba, Exu e pombagira? O que você pensava? Bom, sempre se falava isso, né? Que fulano fez tal coisa porque Exu estava com ele. Ciclana fez tal coisa porque a pombagira estava com ela. Mas a gente sabia que não é bem assim, né?
ao contrário do que essas pessoas falavam, tinha um sentimento diferente em mim. Eu pensava, não pode ser só isso. Teve uma vez que eu ouvi que um irmão de, não lembro qual é a igreja agora, disse que quando ele conquistou o carro dele, a única pessoa que andava do lado dele era a pombagira, então ninguém podia sentar do lado dele ali no banco do passageiro. Eu ficava, mas por que ela é uma pessoa, um espírito, senta no banco, mas se ela deu uma coisa para ele, por que que é errado? Eu era uma criança, a gente é influenciado a pensar muitas coisas, né? Coisas que de repente nem era para se ouvir naquele momento. Mas sempre fui levada a pensar que era uma coisa ruim, uma coisa horrível, que Exu era o diabo. Hoje eu compreendo que não é bem assim. Mas sempre foi muito ruim e muito pesado. Foi difícil até no começo do terreiro, quando eu comecei a frequentar giras, compreender que não era possessão, que não era aquilo que eu aprendi desde criança, era diferente. Então, infelizmente, foi uma coisa que ficou enraizada por um tempo, que hoje em dia tem mudado e cada vez mais vem melhorando. Quanto mais a gente conhece a religião, mais a gente percebe que a visão que as pessoas têm de fora é uma visão equivocada. Só que às vezes também é difícil para elas aceitarem que não é bem assim, né? Tá muito legal a conversa, viu, Mária? Conta pra gente qual foi a sua primeira sensação quando você chegou no terreiro, que você sentou no banquinho para falar com a entidade. Com qual entidade você falou a primeira vez e como você se sentiu? Antes de chegar no terreiro da avó Benedita, eu passei por um antes. Eu nunca tinha frequentado, nunca tinha nem pensado em ir para um terreiro. Eu não fazia ideia de como que era. Na minha cabeça, eu achava que era um lugar escuro, que tinha terra, porque terreiro, terra, não tinha nada a ver. Eu morei um tempo com uma amiga que ela se desenvolveu na Umbanda por um tempo. E eu sonhei com uma pombogira, que era a pombogira Maria Padilha. E ela estava me chamando para ir num terreiro. No dia seguinte, a mãe dessa minha amiga me falou: ah, uma colega convidou a gente para ir em tal lugar. Fui lá. Totalmente diferente. Eu vi os atabaques, eu não senti medo nenhum. Eu senti um alívio. É como se aquele lugar sempre tivesse sido a minha casa. O brilho de uma guia das médiuns brilhou diferente para mim e eu fui perguntar o nome dela. Tocou a gira, começou, os guias desceram. Eu falei para minha amiga, é a Maria Padilha. Ela falou, não é assim, a gente tem que perguntar. Eu falei, é a Maria Padilha. Chegou lá, era a Maria Padilha. E ela falou assim, filha, você sabia que aqui estava o seu povo a primeira vez que você colocou os seus pés? Nossa, eu comecei a chorar. Aí eu falei, preciso começar a frequentar, mas era uma cidade muito longe. E essa minha amiga me falou, tem o terreiro da avó Benedita, que é aqui perto de casa e tudo mais. Fui também numa gira de Exu. Com quem eu falei? Com o Exu do Pai Joãozinho. Minha cara foi no chão, né? E eu tive a mesma sensação. Eu chorei bastante porque eu me senti acolhida. É como se Deus estivesse me acolhendo ali em um lugar que eu nem imaginava que ele poderia estar, vamos dizer assim. E foi incrível. Depois desse dia, eu tinha certeza do que eu tinha nascido para fazer, do porquê que tudo aquilo tinha acontecido comigo, toda a minha história. E desde então, desde o primeiro dia que eu coloquei os pés no terreiro, eu sinto no meu coração um propósito maior, vamos dizer assim. O curioso é que essas 2 vezes que eu fui no terreiro, os 2 guias me convidaram para trabalhar na casa. Então, eu me emociono muito em falar disso, porque foi muito importante para mim. Eu até fico meio, sabe, a voz começa a tremer, os olhos lacrimejarem, porque foi incrível e tem sido muito incrível. Interessante também, né, Mari, falar que depois que você recebeu o convite para ajudar no terreiro,
A gente vê que você é a primeira a chegar, você chega até de ônibus primeiro que todo mundo, e uma das últimas a ir embora. Isso é Umbanda, né, Mari? Não é chegar, fazer o que tem que fazer e sumir. É ajudar a casa, né? Esse trabalho que você tem feito, você tem amadurecido muito. Mas o que que você sentiu quando o guia perguntou para você, você não quer nos ajudar no terreiro aqui? O que que você sentiu na hora, quando o seu set falou isso para você? Nossa, eu falei sim na hora, porque eu dei a minha cara a tapa. Não queria saber das dificuldades, do que tinha para vir em diante. Ele já me passou um livro para ler, que era Jurema das Matas. E assim, eu sabia. Depois eu fui pensar, né? Nossa, vai ser assim, assim, assado. Tudo bem, não tem problema, eu aceito. Porque eu sabia que esse era o meu chamado. Eu não vou negar que, com o decorrer do meu desenvolvimento, eu tenho aprendido sobre as responsabilidades e eu sei que lá na frente eu vou ter mais responsabilidades também. Às vezes o meu medo ele acaba me travando, mas os meus guias estão ali me empurrando. E os meus irmãos e os meus pais, os pais pequenos, o Senhor. Então, é assim, é dedicação, a gente acaba abrindo mão de passar o fim de semana com as pessoas que a gente gosta, porque a gente sabe que o nosso trabalho, ele é um trabalho bem feito, é um trabalho de ajuda, de auxílio. Então, da mesma forma que eu fui acolhida, eu quero acolher os meus irmãos, porque se não fosse o terreiro, se não fosse os guias, hoje eu não estaria aqui. E eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que eu não estaria aqui hoje, porque a casa da Vó Benedita, o terreiro da Vó Benedita, foi o meu último lugar de socorro. Eu não queria mais falar com ninguém. Depois que eu falei com o seu Sete, ele tinha falado, ela vai adorar o branco. Eu adorei o branco. E continuo sentindo a mesma coisa quando eu coloco os meus pés no terreiro. É amor. Amor ao próximo. E eu acho que é isso, sabe? Quando você ama o outro, você ama a si mesmo, você ama os orixás. Quando você cuida dos seus irmãos, você está cuidando dos seus orixás também. Pelo menos eu acredito nisso. Se eu estiver errada, por favor, o senhor me corrija. Mário, você tem feito o seu desenvolvimento espiritual com sua preta velha, né? E tem cambonado. O cambono é uma parte muito importante do terreiro. Talvez seja o maior aprendizado do terreiro é você cambonar algum guia, um preto velho, por exemplo. Como que você se sente, as mensagens, o que você vê das respostas que os guias dão para as pessoas? Qual é o seu sentimento quanto a esse ensinamento? O cambono, ele é essencial. E foi uma das coisas que a Maria Padilha me falou a primeira vez que eu fui, que ela falou, o cambono, ele é uma parte essencial. Ela falou, talvez até a mais importante aqui do que nós que estamos aqui em terra. Por quê? O cambono está ali não só para auxiliar a entidade que está trabalhando, mas também os irmãos. Quando eu cambono, eu vejo o quanto os irmãos chegam desolados, choram. A gente pega um copo com água, oferece um lenço, alguma coisa para segurar, para que eles consigam respirar e conseguir falar. E nada é por acaso. A gente nunca cambona uma entidade por acaso. As mensagens que eles passam para os consulentes, às vezes é mais para ele, para o médium que está ali, do que até para a própria consulência. A gente está onde a gente tem que estar, a gente escuta o que a gente precisa. Tanto é que às vezes acontece do cambono esquecer algumas partes da conversa do guia com aquele consulente e lembrar só das partes que realmente são importantes. Então, assim, os cambonos, eles também são médios de sustentação, eles estão ali ajudando tudo na energia da casa. Ninguém tá ali à toa, ninguém tá ali sem fazer nada. É muito importante. Então, a gente nunca tem que se sentir inferior por estar ouvindo. E a gente aprende demais, é muito conhecimento, é conhecimento transmitido pela fala, pelo coração. Eu sou apaixonada por ouvir os guias e talvez hoje seja uma surpresa para o senhor, mas eu estou trabalhando já os meus guias do dia e
Estou muito feliz com esse desenvolvimento, mas eu vou confessar, eu tô com muita saudade de cambonar. Já no começo, e é bem o que vocês dizem, aproveitem enquanto vocês estão cambonando, porque é a parte mais gostosa do desenvolvimento, e eu confirmo, é a melhor parte, pelo menos para mim. Mário, eu quero agradecer você pela ajuda que você nos dá no terreiro, por doar o seu tempo. A Umbanda é isso, a gente doa o nosso tempo porque a gente nem conhece, né? A gente dá carinho a pessoas que a gente nunca viu. A gente abraça com amor pessoas que a gente nunca mais vai ver na vida se bobear. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para a juventude, para os jovens. Todas as religiões são boas, a gente tem que achar uma religião que nos acolhe e que nos contempla. Dê uma mensagem para os jovens para procurarem uma religião, para procurar o tempo para cuidar da sua espiritualidade, porque hoje em dia, nesses tempos de pandemia, de tanta violência, né? Se a gente não tiver a nossa parte psicológica, a nossa parte de saúde e a espiritual equilibrada, uma ou outra vai falhar. Então a religião entra nesse meio, da ciência da religião, né? Um equilíbrio. A religião a gente tem que seguir por amor e voltar melhor. A gente não pode seguir uma religião por medo, por obrigação e principalmente para agradar ninguém. Dê uma mensagem para a juventude, procurem um lugar que vocês se sintam bem e façam a caridade. A caridade nos é um conforto, é um combustível que nos dá para viver. E também, completando sobre a sua fala sobre os cambonos, a gente vê tanta história difícil, né, Mari? Que ali o cambono ali é uma confissão. E a gente vê que a gente reclama às vezes de barriga cheia, tem gente muito pior, né? Dê essa mensagem para a juventude e novamente obrigado por fazer parte da nossa família. Imagina, pai, o agradecimento é todo meu, porque se não fosse pelo senhor, pela mãe Sueli, por todos os pais, já passei pela sexta, no sábado, hoje eu estou no domingo, eu não sei como eu teria chegado onde eu estou hoje, que também não é um lugar grande, mas a mensagem que eu quero dizer é: siga o coração. Não importa de onde é você, qual foi a sua crença, a sua primeira crença, né, levada geralmente pelos pais, mas desde que você esteja fazendo bem para você e você esteja feliz, fique ali. Não importa qual lugar seja, se vai ser uma igreja evangélica, se vai ser o católico, se vai ser umbanda, candomblé, não importa onde seja. O que importa é a maneira que você se sente naquele lugar, se você não está por pressão, se você está por amor. Outra coisa que é importante é o cuidado psicológico. Uma coisa não exclui a outra, né? É um equilíbrio. Então, mesmo indo pro terreiro nos dias de gira, eu continuei investindo no meu psicológico, né? Fazendo terapia. E uma coisa ajuda a outra, né? Como já foi dito, e é isso. Ninguém tem que ficar obrigado, ninguém tem que ficar onde não se sente mal. Pelo menos a Umbanda, no terreiro da Vó Benedita que eu conheço, os guias já falam: se você não está se sentindo bem, você pode ir embora. Aqui a gente não vai fazer mal para ninguém. Você tá aqui porque você tem que estar aqui porque você quer, porque você gosta, não por pressão. Ninguém vai levar embora os guias, ninguém vai tomar para si. Eles sempre vão estar com vocês, independente de onde vocês estiverem, até porque eles não têm religião, né? Então é isso, Deus é amor em todo lugar. Muito obrigada por tudo, eu sou muito grata ao Senhor e a todos. Mari, obrigado. Eu tenho certeza que essa sua mensagem vai chegar aos jovens que precisam. A espiritualidade ela é assim, ela nos guia na hora certa. Então tudo que você falou vai servir para alguma pessoa que está indecisa, está com medo para caminhar. Agradeço a audiência, agradeço ao Pai Ronald por nos abrir esse espaço, agradeço todas as mensagens de apoio que a gente recebe do programa e vamos seguindo com o Pai Ronald aí com o seu programa. Obrigado, gente, até semana que vem e um bom fim de semana a todos. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.